Oi, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre ortografia. A ortografia é uma parte da gramática, uma parte da língua importante para nos ajudar a escrever corretamente. A própria palavra ortografia vem do grego, que significa escrita correta. Bom, não só a ortografia nos ajuda a escrever corretamente, né? A gente sabe que existem regras de acentuação, existem sinais de pontuação que contribuem para uma escrita correta, uma escrita interessante, uma escrita que corresponda às regras gramaticais e que corresponda, acima de tudo, à grafia correta. Então, quando a gente vai falando de ortografia, a gente está falando disso, da grafia correta das palavras. Existem muitas regras de ortografia, a gente vai aprender algumas delas na aula de hoje. É fundamental você sempre ler, escrever, consultar dicionários, observar nos textos que você lê e que você produz a escrita das palavras para que você não caia em nenhuma armadilha. É bom a gente lembrar que desde o novo acordo ortográfico, o acordo de 2009, que unificou a escrita entre os países de língua portuguesa, algumas regras mudaram, né? Por exemplo, o alfabeto brasileiro voltou a ter 26 letras com a reinclusão do K, do W, do Y. Então é importante você também reconhecer as letras da língua para conseguir escrever corretamente. Algumas regras mudaram e é interessante que você sempre fique atento a isso, como por exemplo a queda do trema, que era aqueles dois pontinhos que a gente colocava sobre o U para sinalizar a pronúncia desse U em palavras, por exemplo, como linguística, onde a pronúncia do U fica muito evidente. Esse acento diferencial, esse trema, essa sinalização não existe mais. É importante a gente lembrar também que alguns acentos caíram, como o acento da palavra ideia, que durante anos foi escrita com acento e agora não é mais escrita com acento por conta da regra dos ditongos abertos em palavras paroxítonas. Então, fique atento a essa alteração, porque mesmo após tanto tempo da escrita, da oficialização desse novo acordo, as pessoas ainda têm uma dificuldade de reconhecer alguns padrões ortográficos na língua portuguesa. Hoje eu vou ajudar você a reconhecer alguns deles, ok? Vamos lembrar também que existem os dígrafos. Lembra disso? O dígrafo é aquela sinalização quando duas letras se encontram e têm o mesmo som, o mesmo fonema. É o que acontece, por exemplo, quando há o encontro de dois R's, dois S's, do CH, do SH. Esses encontros de palavras, de letras, chamados de dígrafos, eles representam uma dificuldade muito comum na língua portuguesa. Essa carinha de dúvida vai acontecer muitas vezes quando a gente escreve, aquele erro de cometer uma fragilidade, não saber se usa dois S, se usa um S, se usa um R, se usa dois R's. É muito comum. Uma outra característica do dígrafo, além dessa reprodução de um som único, né, de um fonema único, é na hora da translineação, ou seja, na hora de você separar de uma linha para outra. Hoje em dia, quando a gente está muito mais acostumado a escrever com suportes tecnológicos, mas na hora de você fazer um texto manuscrito, você ainda precisa separar as linhas. E nessa separação é importante você saber posicionar o hífen direitinho, inclusive porque, por exemplo, quando a gente separa uma palavra como carro, que tem dois R's, eu tenho que deixar o R em uma linha e o outro R na outra. Os textos digitais, quando a gente está escrevendo no computador, por exemplo, eles já justificam para a gente para evitar essa divisão silábica, né? Mas nunca se sabe na hora da escrita de uma redação, por exemplo, de um concurso, na hora de um texto que você está fazendo em sala de aula, pode ser que você precise utilizar essa regra. Então lembra disso, os dígrafos, que são essas letras que têm um fonema único, RR, né? SS, SC, esses dígrafos, quando eles vão ser separados na hora da divisão silábica, da translineação, eles precisam ser colocados, cada parte desse dígrafo, em uma linha, ok? Vamos ver algumas regras específicas? Vamos ver a regra do C cedilha, esse cedilha que é colocado embaixo do C. Esse tópico da língua, quando você tem o E e o I logo após o C cedilha, tem muita gente que confunde e acaba colocando com esse C com cedilha. Não pode. Se tem uma coisa que você não pode fazer na língua portuguesa é colocar a cedilha antes das vogais E e I. Então, por exemplo, eu tenho o verbo adoecer, a variação do verbo adoecer, adoeci, eu adoeci. O C que eu coloco aqui não pode vir com a cedilha. Lembra disso, porque muita gente quando começa a aprender a escrever, ou mesmo depois, começa a fazer associações e a querer colocar o cedilha onde não pode. É importante você não se esquecer dessa regra do cedilha, ok? Nunca colocar esse C com cedilha antes do E e do I, por favor. Bom, vamos lembrar agora, eu falei a palavra bom, né? Bom e mal, bem e mal. Quem nunca errou, hein? Quem nunca confundiu esse mal com U e esse mal com L? Essa é outra dúvida muito comum no ambiente escolar na hora que a gente está escrevendo. Aí eu tenho um exemplo aqui. Usar o celular no teatro é um mau comportamento. Se é um mau comportamento, isso significa que mal aqui nesse contexto está sendo utilizado como adjetivo. Essa palavra está modificando o substantivo comportamento. É um mau comportamento.
Uma dica que a gente costuma dar para você conseguir fazer o uso correto dessa palavra é substituí-la pelo seu oposto, que nesse caso é a palavra bom. Mau comportamento, bom comportamento. Nesse caso, são adjetivos, então não esquece que o contrário de mal com o, que é um adjetivo, é o adjetivo bom. Quando você faz essa inversão, fica logo claro qual é o uso correto. Eu poderia dizer, por exemplo, que usar o celular no teatro é um bom comportamento. Mas não é não, hein? Nada de usar celular no teatro, por favor, nem no cinema que atrapalha. Só faz mal a quem está ao seu lado. De fato, quando você está no teatro ou no cinema e alguém puxa o celular e vê aquela luz que incomoda a sua visão, além de ser um desrespeito à obra que você está assistindo, é um desrespeito para a pessoa que está do seu lado. E olha só como essa frase representou isso. Ó. Só faz mal. Esse mal é um advérbio, é o contrário de bem. Então, uma forma de você saber se utiliza mal com U ou mal com L é fazendo a relação com os opostos. E lembrando da classe, né? Bom e mal são adjetivos. Bem e mal, mal com L, contrário de bem, são advérbios. Nesse caso aqui, ó, a palavra mal é um advérbio que modifica o verbo faz. Faz mal, faz bem. Faça essas associações. Dessa forma vai ficar fácil você conseguir reconhecer o uso correto do mal com U ou do mal com L. Vamos ver agora outra questão ortográfica bem delicada, que é o uso da preposição mas, o uso da conjunção mas e o uso da palavra mais para indicar intensidade, quantidade ou para indicar oposição. Perceba, quanto mais você escrever, mais vai aprender, mas não deixe de ler também. Olha só, eu usei a conjunção mas para estabelecer uma relação entre duas orações, mas marquei anteriormente a ideia de intensidade. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você relacionar, ou seja, para expressar intensidade e quantidade, a gente usa mais. Para indicar uma relação de oposição, a gente utiliza mas. É porque na hora de pronunciar, por isso que a gente tem que estar atento à pronúncia e à escrita, porque não há uma reprodução específica da nossa pronúncia na nossa escrita. Muitas vezes a nossa fala vai reproduzir de um jeito e a gente vai ter que escrever de outro. Isso acontece, por exemplo, quando os fonemas não são totalmente correspondidos com as letras. Quando eu falo, por exemplo, a palavra táxi, que tem 4 letras, mas a letra X é representada por um fonema mais complexo. Então lembre-se disso na hora de escrever. Nem sempre a reprodução, nem sempre vai haver uma adequação entre a fonética e a ortografia. Por isso que você tem que dominar as regras da escrita, para não escrever exatamente como você ouve. Quando a gente começa a aprender a língua, isso acontece, essa reprodução, mas aos poucos você tem que dominar as regras. Como a gente fala às vezes mais, as pessoas acabam repetindo e errando essa palavra. Fique atento a isso, ok? Mas, conjunção que indica oposição, mais com I para expressar quantidade, intensidade, ok? Vamos agora a outra questão interessante, que são os verbos no presente, no passado e no futuro, que são essas terminações, ó. AM e ão. Lembra que esse ão vai ser usado sempre no futuro, ok? Então, verbos que estão no futuro, conjugados nesse tempo, conjugados na terceira pessoa do plural, vão usar a terminação a, til, o. Vamos ver o exemplo. Os técnicos farão a análise e darão o resultado amanhã. Tudo isso é futuro, então eu marco o futuro com a, til, o. Por favor, não vamos confundir. Fizeram os testes hoje. Os testes já foram feitos, o tempo é o pretérito, então eu marco com a finalização, a terminação AM. O AM também pode ser usado no presente, por isso que eu sinalizei ali na explicação, porque eu posso dizer, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, eles amam. Quando eu digo eles amam, esse amam aí que está no presente, também usa a terminação AM, ok? Não se esquece disso, por favor. Vamos ver outros exemplos? Esses também muito comuns depois do novo acordo ortográfico. Alguns acentos caíram. Caíram, por exemplo, os acentos dos verbos ver, crer e ler no plural. Nem todos creem em tudo que leem e veem. Esse acento caiu, esse acento não existe mais com essas vogais duplicadas. Como às vezes a gente lê textos literários na escola, ou textos escritos há mais tempo do que o marco aí divisório do acordo, que foi 2009, e todo o tempo de adaptação a esse acordo, a gente ainda encontra em alguns textos mais antigos a escrita desses verbos com acento, o acento circunflexo, que não existe mais, que caiu. Fique atento nesses verbos ver, crer e ler, ok? Esse acento não existe mais. Uma regra interessante também sobre os sufixos esa com Z e es e esa com S. Bom, esses geram muita dúvida. Uma dica rápida que eu posso
dá para você, para facilitar a aplicação desses sufixos, lembrar quando eu falo em sufixo, eu estou falando da terminação da palavra, é a gente lembrar, por exemplo, da ideia de que os sufixos es e esa, aqui eu tenho, por exemplo, burguês, princesa, duquesa, geralmente vão ser utilizados nesses títulos que estão indicando autoridades, nessas expressões que indicam, por exemplo, uma princesa, uma duquesa. Eu estou marcando, né, um substantivo feminino, eu estou marcando aqui a autoridade, o título dessa pessoa. Já os sufixos es e esa, com z, geralmente a gente utiliza com a criação de substantivos abstratos que advêm de adjetivos, como por exemplo eu tenho aqui o substantivo estupidez e o substantivo realeza, que vem dos adjetivos estúpido e real, ou seja, quando eu crio substantivos abstratos a partir de adjetivos, essa escrita, esses sufixos, a gente utiliza o es e o esa, ok? Essa é uma das distinções legais, interessantes, então lembra que, né, quando forem títulos, autoridades, a gente vai usar o es ou esa, como o caso aqui de burguês, princesa, quando for um substantivo advindo de um adjetivo, a gente vai usar o es e o esa com z. Para a gente finalizar, uma dica em relação a 3 palavrinhas que geralmente geram muita confusão, que são as palavrinhas a, do verbo haver, H-A com acento, a, somente como preposição, e o a, que é uma interjeição. Muita gente confunde, especialmente esses dois aqui, ó, H-A e a. Bom, eu tenho uma expressão aqui, vê se não esquece isso daqui a pouco. Esse a é uma interjeição, que é aquela classe que marca nossas emoções, nossos sentimentos quando a gente quer expressar isso sonoramente, né? Então esse a, sempre que você for utilizar, muito comum na linguagem coloquial, na reprodução de diálogos, é AH. Vê se não esquece isso daqui a pouco. Há sempre tempo para aprender. O daqui a pouco eu estou utilizando, geralmente eu utilizo esse a numa indicação de coisas que vão acontecer futuramente, daqui a pouco. Também posso usar em expressões de distância, então lembra disso, ok? Para não confundir, por favor. E o HA, que é do verbo haver. Então essa expressão HA nunca confunda com AH. O HA é do verbo haver. Então tenta... Por exemplo, em alguns casos, a gente vai substituir o verbo haver pelo verbo existir. Existe sempre um tempo para aprender, há sempre um tempo para aprender. Então, não confunde a colocação do HA, do AH e do A, ok? Sempre que for tempo decorrido, por exemplo, é HA. Há dias que não nos falamos, não vai ser só com A. Hoje em dia, com a escrita nas redes sociais, as pessoas confundem muito a utilização desse verbo haver e colocam muitas vezes apenas o A sozinho. Isso não está correto, isso não funciona. Sempre que for tempo decorrido, é HA. Claro que nos livros de português e nas gramáticas você vai encontrar muitas outras regras de ortografia. Essas são algumas básicas, importantes e fundamentais para você escrever corretamente, ok? Então, sempre na hora de escrever, fique atento à ortografia. Esse foi o tema da aula de hoje. Muito obrigado!